Mentira. Mentira. As pessoas se irritam muito com mentirosos. As pessoas têm raiva. Aquele que é vítima de mentira até fala assim, rapaz, como é que fulano é tão mentiroso? Como é que pode ser mentiroso desse jeito? É fácil se irritar com mentiroso. Nós gostamos de pessoas verdadeiras. Afirmamos pelo menos que gostamos de pessoas que andam na verdade, que não andam com mentira, que são linha reta. Bem, se você quer entender o porquê que as pessoas mentem, acompanhe a gente nesse material que é isso que a gente vai debater hoje. No tupi, pelo menos nas línguas de tronco tupi, a palavra mentira é representada pelo som moema. Moema. Se a gente for traduzir ao pé da letra a palavra moema, mo dá sempre o sentido de fazer, fabricar. E ema dá o sentido de doce. Então, eu estou dizendo que na língua indígena mais falada no Brasil, no tronco linguístico mais utilizado no Brasil, a palavra moema significa mentira, mas se a gente traduz ao pé da letra, representa fazer doce. Fazer doce. Por que fazer doce? Porque observem, para aquele grupo indígena, para aqueles grupos do tronco tupi, sempre que alguém era muito agradável, sempre que alguém falava coisas que eram muito prazerosas, os indígenas diziam que esse sujeito está falando moemas, ele está fazendo doces. Sabe por quê? Porque eles entendiam que a vida ela é dura, difícil e amarga. Se alguma coisa é doce na vida, é mentira. Então, o doce passou a ser sinônimo de mentira para esses povos. Isso dá para a gente refletir a natureza mais profunda do processo que nós estamos falando aqui. Mentira. Por que mentira tem essa relação direta com o prazer que as pessoas precisam? Porque o sujeito que está mentindo, e aí a gente precisa primeiro entender o aspecto do mentiroso, ele mente por dois parâmetros. Primeiro, ou porque ele quer conseguir algo, ele quer conquistar algo, ele quer vender uma imagem específica. Isso acontece muito nos conquistadores, as pessoas que querem, os homens, é mais comum homens que querem mentir para mulheres para vender uma imagem do que não são. Mulheres também, que mentem, tentando vender uma imagem do que não são para certos homens. Eles estão tentando, na verdade, receber um ganho, apresentando, na verdade, algo que não é tão verdadeiro. E é isso a gente chama de mentira. Mas existe um outro tipo de mentira, uma outra categoria de mentira. Essa mentira que eu falei na primeira categoria, colocar uma situação visando receber alguma coisa, ela se encaixa muito mais como os aspectos reforçadores que mantêm o processo de mentir. Isso pode acontecer numa relação de emprego, de trabalho, de amizade, você colocar algo que na verdade não é, para encantar, para levar a pessoa que está do seu lado a ideia de que vai ter ganhos, ou você mesmo obter ganhos com essas pessoas, apresentando uma espécie de imagem mirabolante ou além do que você de fato é. Existe um outro contexto que leva o sujeito a apresentar mentiras, ou seja, a falsear a realidade. Esse processo ocorre sempre que o sujeito quer se livrar de alguma coisa que seja ameaçadora, de alguma coisa que possa feri-lo, de alguma coisa que possa fazer com que ele perca algo. E aí o sujeito vai apresentar uma elaboração, vai distorcer a realidade, ele vai poder contar um enredo que não existe, vai poder falar algo sobre ele que não corresponde à realidade, e isso ele vai fazer pensando em se livrar de alguma situação aversiva. É muito importante a gente entender isso, porque eu estou dizendo, as pessoas, de modo geral, elas mentem ou porque estão tentando, querendo receber algo em troca, ou porque elas estão tentando se livrar de algum aversivo. É por isso que quando as pessoas vão para um ambiente psicológico, para tratamento, uma das coisas que o terapeuta tenta deixar claro para o sujeito é que ele não está ali para punir a pessoa. E ele também não está ali para receber ganhos da pessoa de uma maneira exorbitante, nada disso. Não, não é para construir uma magia. Por isso que a gente veta a possibilidade do terapeuta ter contato sexual com o paciente. Porque se essa possibilidade fosse algo permitido, o sujeito poderia mentir exageradamente, visando, na verdade, a sexualidade do outro, ter contato com a sexualidade do outro. Então, esses vetos existem para que o sujeito seja o máximo profissional e possa criar no outro um ambiente de tranquilidade, tal qual que ele não precisa
contar mentiras no sentido de obter ganhos do terapeuta, ou contar mentiras no sentido de se livrar de punições que o terapeuta possa aplicar nele. Por isso que o terapeuta bem treinado, ele vai fazer o possível para criar um ambiente confortável em que o sujeito possa falar dos seus crimes, falar das coisas que ele faz que não estão em conformidade com o processo social. Todo mundo faz alguma coisa que não está em conformidade com o processo social e, na maior parte dos casos, mente sobre si mesmo, para obter ganhos ou para fugir de aversivos, mas no ambiente terapêutico a gente procura construir o ambiente para que o sujeito possa falar de uma maneira mais sincera, mais honesta sobre o que ele é, para que daí a gente possa arrumar a casa de uma maneira mais legal, de uma maneira que ele possa ser mais compatível com a realidade dos fatos. Isso também possibilita que a gente entenda quais são as áreas cerebrais que estão envolvidas. Ora, se o sujeito está distorcendo a realidade, se ele está em contato com a realidade, mas ele é capaz de dissuadir, de distorcer essa realidade, para apresentar coisas que não existiram, que não aconteceram, ou omitir certas situações de tal maneira que o outro que está na relação com o mentiroso, ele interpreta de uma maneira completamente diferente do que é a realidade dos fatos. Para isso ocorrer, esse indivíduo que mente, ele precisa ter um cérebro super capaz. Isso é processado no que a gente chama de lobo frontal, lobo pré-frontal. É lá que se elabora. Isso é tão verdade que as pessoas que tomam medicação porque sofrem, por exemplo, de Parkinson, e o Parkinson, ele reduz a produção de dopamina, e aí afeta as áreas do lobo frontal. Durante muito tempo se falou na história que as pessoas que sofrem de Parkinson, elas são pessoas que não mentem, e não mentem justamente pela carência de dopamina. Então, o contrário disso é a esquizofrenia. Quem já estudou sobre esquizofrenia vai ver que os antipsicóticos, tanto de primeira como de segunda geração, tentam reduzir o nível de dopamina que existe no cérebro dessas pessoas. Por quê? Reduzindo o nível de dopamina, essas pessoas elas param de fazer essas viagens que fazem, ou seja, essas elaborações que fazem a partir dos processos em contato com a realidade. É importante entendermos isso, porque isso nos dá uma clareza de como funciona o processo da mentira. Primeiro, deixamos claro aqui que o sujeito mente ou para obter algum ganho, alguma vantagem que está posta no ambiente. Então, se você é homem, uma mulher jovem, bonita, um rapaz bem empregado, uma mulher bem empregada, afeiçoada, é natural que outras pessoas queiram parecer interessantes para vocês também. E para isso, elas podem, por exemplo, maquiar a realidade. Aqui no estado de Alagoas, as pessoas têm um ditado que elas chamam essas pessoas de dublê de rico. Provavelmente isso acontece também em outras regiões do país. Dublê de rico, como um cara que se finge de rico, um cara que faz de conta que é rico, mas não é rico. E ele faz isso para atrair outras pessoas. É, no fundo, um mentiroso consigo mesmo, um mentiroso com outros. Existem vários tipos de mentirosos. Os estelionatários são as pessoas mais perigosas. São aquelas que não hesitam em ferir outras pessoas ou criar danos muito grandes em outras pessoas simplesmente para obter ganhos, e fazem isso falseando a realidade, muitas vezes ocultando a sua identidade, muitas vezes mentindo sobre a sua própria identidade. Nós temos aí fatos históricos do sujeito que foi inspiração para aquele filme Prenda-me se for capaz, que eu aconselho vocês a assistirem. Temos aquele caso brasileiro também do rapaz que se fingiu ser filho do dono da Gol, e aí ele cresceu bastante, foi feito um filme sobre ele também, VIPs, e eu aconselho também vocês que estão interessados em estudar sobre a mentira, estudar a vida dessas pessoas. Por quê? Porque é nítido que essas pessoas mentiram para obter ganhos. E se alguém pergunta e está assistindo esse vídeo e pergunta da seguinte forma: mas e aquelas pessoas que mentem por tudo, mentem por coisas menores? Mesmo essas pessoas, elas mentem porque elas estão tentando se esquivar de alguma situação de desconforto. Viram um hábito, muito bem, mas elas estão fazendo isso motivadas ou para se esquivar ou para obter ganhos de alguma coisa. A outra situação, outra categoria é justamente essa, a esquiva. O sujeito mente para fugir de alguma situação aversiva que ele possa ter que responder. Então, isso pode levar o sujeito a se envolver em uma situação cada vez mais complexa, cada vez mais difícil, e por isso que é bom a gente trabalhar de alguma maneira para que esses processos não ocorram. Eu gravei um vídeo anteriormente
chamado virar estrelas, né? As pessoas que ficam muito importantes. E aí nesse vídeo eu coloco lá como as pessoas podem começar com mentiras pequenas e isso pode ir virando um problema cada vez maior, de tal maneira que o sujeito pode não saber sair dessa situação. Então, uma vez entendido isso, que todo mentiroso, na verdade, mente porque quer obter ganhos ou quer se livrar de alguma situação aversiva, eu passei a falar sobre o processo neurofisiológico da mentira. Para mentir, a gente precisa ter dopamina na área cerebral do lobo frontal. Então, tendo dopamina ali você mente. Tanto é que algumas pessoas que têm patologias que diminuem o nível de dopamina, elas acabam também não tendo muita habilidade para mentir. E isso leva à nossa reflexão final para fecharmos esse vídeo. Ora, se a habilidade de mentir tem a ver com dopamina, e a dopamina é o neurotransmissor que nos dá a expectativa de felicidade, não é, de animação, de alegria, os indígenas que usaram a palavra moema, eles estão bem compatíveis com o que precisamos entender sobre a mentira. Sabe por quê? Porque a gente está entendendo aqui que quem mente, na verdade, quer ganhar alguma coisa doce, está fazendo doce, porque, de fato, a realidade ela é muito dura, amarga e cruel. Vamos envelhecer, ou se não tivermos a graça de envelhecer, vamos morrer antes. E o fim é sempre muito doloroso e muito choroso. Por isso, a gente deve aproveitar com verdades, mesmo sendo doloroso, o momento de vida que temos. Um abraço, continua seguindo a gente e sem fazer moema, tá certo? Vamos embora!